Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória do Sub-20 do Palmeiras, essa categoria que está com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, agora 9 vitórias em 9 jogos disputados nesta primeira fase. A vítima do final de semana foi o Atlético Guaratinguetá, fora de casa. O Palmeiras teve gols marcados pelo Gustavo Mancha, zagueiro, e também pelo Juninho, atacante. Inclusive o passe para o gol do Juninho foi exatamente do Mancha. Então o Mancha tendo uma tarde muito feliz nesse domingão, participando dos 2 gols alviverdes. E a gente vai falar também dos retornos, né? Eu sempre venho falando aqui que mais importante, ou tão importante quanto os triunfos que o Palmeiras vem conseguindo nessa reta final de primeira fase, né? Porque já classificado, né? O Palmeiras agora tem a melhor campanha geral da competição, né? Então isso é muito importante também, claro. Mas tão importante quanto os triunfos que vem acontecendo tem sido alguns retornos importantes. Aconteceu isso há algumas semanas com o Estevão, que agora está jogando pela categoria Sub-17 na reta final da Copa do Brasil. E neste final de semana foi a vez do Gilberto retornar. Aí, ó, ele retornou em grande estilo, entrou no segundo tempo e aí é o melhor estilo Gilberto. Colocou a bola no ângulo numa cobrança de falta. Pena que o goleirão foi buscar, fez uma defesa espetacular. Mas enfim, esse é o Gilberto, né? A gente conhece aí o nosso lateral direito que pega muito bem na bola e certamente, se não for o titular, vai brigar aí firme pela titularidade. A gente sabe que agora tem o Ednei à disposição, né? Ele foi o titular da Copinha, inclusive tomou a frente do Gilberto durante a competição lá de janeiro. O Palmeiras tem ainda o Thiago e o Carlinhos, né? Que foram bem regulares neste último mês no Campeonato Paulista, né? Inclusive o Gilberto entrou no segundo tempo como um ponta. Entrou no lugar do Carlos Mateus, então de repente a comissão do Sub-20 pode ser que esteja pensando ou tentando dar um ritmo, tentando colocar ele numa posição diferente, não exatamente para começar o jogo, mas para ser uma opção ao longo da partida, né? Uma alternativa como foi feito também com o Arthur pelo lado esquerdo. E outro retorno esperado aconteceu também neste final de semana, a volta do Kevin, atacante que representou a seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20. O Kevin atuou em 5 jogos na competição, todos entrando ao longo da partida, deu uma assistência, inclusive foi o palmeirense, né, que mais entrou em jogos, que mais disputou partidas. O Kaique jogou 2 jogos, né, os 2 jogos de mata-mata, o goleiro titular, o Mikael, do Atlético Paranaense, se lesionou. Então o Kaique jogou esses 2 jogos de mata-mata, pegou um pênalti, inclusive, né? E o Giovani começou como titular, jogou a primeira partida contra a Itália, não foi tão bem, depois perdeu posição, né? Entrou só depois no último jogo, então foram 2 partidas só para o Giovani, esse já é do profissional, né? Então o Kaique ainda não voltou para o Sub-20, mas o Kevin sim, então voltou inclusive com a camisa 10, hein? Começou como titular o Kevin nessa sua volta. Então já deixa eu trazer o time que o técnico Lucas Andrade escalou, né? O PV ainda não esteve à beira do gramado comandando o time. Então o Adi seguiu firme no gol, com o Thiago na lateral direita, o Ian na esquerda, a zaga formada pelo Talisca e pelo Gustavo Mancha. Aí, né, tem sido o time, tem sido o sistema defensivo que vem jogando a base dos últimos jogos. No meio, praticamente o mesmo também, né? O Léo jogando com a camisa 5, aí tem a diferença agora do Pedro Lima com a 8. Pedro Lima voltou a ser um segundo volante, né? Tinha 2 rodadas já que o nosso maestro do meio-campo, Pedro Lima, tinha jogado como camisa 10, dessa vez foi o 8. E o Tauan jogou como um meio armador aí, a posição de origem dele, jogou com a 11. Na frente, o Kevin atuou com a 10 e os outros 2 atacantes, Wendel e o Carlos Mateus. Bom, tivemos outras 2 voltas também, né, de jogadores que estavam na Holanda para disputar aí as competições internacionais, que o Palmeiras ganhou, inclusive, 2 lá na Holanda, né? O torneio, o ICGT e o torneio lá de Terborg. O Palmeiras trouxe 2 taças na bagagem da Holanda, foram 19 atletas no total que acabaram viajando, mais o técnico Paulo Vitor Gomes. Só 2 voltaram da Holanda na última semana e estiveram em campo neste domingo, fora de casa, contra o Guaratinguetá. David Cauã e o Juninho, os 2 entraram no segundo tempo. Já falei aqui que o Juninho fez o segundo gol da partida. Então vamos lá acompanhar, né? Vamos assistir o gol do Mancha e depois o gol do Juninho, que foi um passe, aliás, uma assistência sensacional de trás do meio-campo do Gustavo Mancha. Bora lá ver. O primeiro gol saiu após uma cobrança de escanteio, tivemos um bate-rebate dentro da área e quem tocou por último na bola foi o zagueiro Gustavo Mancha. Aliás, o Mancha está em boa fase, é o zagueiro do Sub-20 do Palmeiras com mais gols marcados em 2023. São 3 bolas na rede já
para o Gustavo Mancha. E ele participou do segundo gol também. Olha da onde ele achou o Juninho, o centroavante estava lá na área, o Mancha estava atrás do meio campo, e aí ele deu um lindo lançamento, o Juninho cabeceou para o gol, ponto forte dele o cabeceio, Palmeiras 2-0. Bom, tá aí, parabéns para as crias da academia por mais uma vitória no Campeonato Paulista Sub-20. A última rodada, já falei aqui, vai ser contra o Joseense na sexta-feira. E o Palmeiras deve ganhar, o Joseense é o lanterna do grupo, né? Se eu não me engano, não venceu ainda na competição, então o Palmeiras deve triunfar em casa e completar essa primeira fase com 10 vitórias em 10 jogos, né? Algo sensacional. Depois tem uma segunda fase de grupos, uma terceira fase de grupos, e aí sim a gente parte para o mata-mata do Campeonato Paulista, que termina só no final de novembro, né? O Palmeiras conseguiu conquistar vários campeonatos paulistas consecutivos nos últimos anos. No ano passado acabou ficando pelo caminho, perdeu para a Portuguesa nas quartas de final, então a gente tenta retomar mais um título aí, né? Ganhar novamente o título Paulista Sub-20. Lembrando que agora, no mês de julho, vai ser um mês importantíssimo para o Sub-20, com o início da Libertadores Sub-20 e com o início do mata-mata do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Palmeiras enfrenta o Botafogo. E na Liberta caiu num grupo complicado com o Boca Juniors, só classifica um. Então, ó, o PV vai ter um tempinho aí, certamente vai fazer um amistoso ou outro agora ao longo do mês de junho, mas partida oficial, pelo menos pré-marcada ali no calendário, ainda tem só esse jogo contra o Joseense. Não sei se a outra fase do Paulista, a segunda fase do Paulista já começa agora também no final de junho, mas serão poucos jogos para testar efetivamente essa equipe. Estou ansioso, inclusive, para saber qual equipe que o PV vai escalar, porque agora a gente vai estar com todo mundo à disposição, né? Então a gente aguarda ansiosamente para saber quais serão os 11 escolhidos pelo PV para esse tão importante mês de julho que está para chegar para as nossas crias do Sub-20. Então se você gostou do vídeo, de mais uma vitória, dos gols, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de base e comenta, que é sempre muito importante, a gente troca ideia aqui embaixo. Combinado? Tamo junto, galera. Valeu, até mais.